coisa só, na verdade, né? E a gente não deve separar o projeto e prestar atenção, claro, nos gostos, nas expectativas, dos sonhos daquela pessoa para aquele projeto, né? Porque a nossa função, você também é arquiteta, né? Todo mundo aqui, né? Design, enfim. É melhorar a vida dessa pessoa, deixar ela mais feliz, né? Porque ter uma casa linda, uma casa integrada, uma casa cuidada, uma casa saudável é um sonho. Ninguém tem como você não ficar feliz, né? Num ambiente assim. E eu acho que olhar para isso, eu percebi com os anos, né? Que eu também sou designer de interiores, a importância de olhar profundamente nessa célula, né? Na casa. A casa da gente alinha a nossa vida, né? A casa da gente, ela alinha todas as nossas expectativas. Você tem que crer para ver, não é ver para crer, né? Você quer vir mais para cá? Dá pra você me ver? Não, tá. Obrigada. Então, e eu acho que é isso, ele dá muito resultado, né? Eu percebo muito a diferença. Hoje eu tô praticamente parando de fazer projetos de decoração, tô mais focada em consultoria e 99% do meu escritório é Feng Shui. E os clientes vêm muito também de decoração. Os que eu acabo atendendo são clientes meus já de Feng Shui, que se transformam em clientes de decoração. Porque a pessoa tá numa fase da vida, quando vem pra mim, né? Meio desanimada, com a vida meio desalinhada. E aí a gente bota ordem, né? No barraco, digamos assim. E aí tudo começa a acontecer. E a pessoa se anima. Ah, então agora eu vou arrumar a casa. Nossa, agora você faz pra mim? Aí eu... Tá bom, então... eu entro com a decoração, porque consome muito tempo, né, um projeto de decoração, e aí o Feng Shui é mais rápido, né, dá muito resultado. E tem tudo a ver da gente misturar a arquitetura e a decoração com o Feng Shui, tem tudo a ver. O meu Feng Shui que eu aplico, vocês vão ver, a gente vai fazer uma apresentação aqui, ele não mexe no layout, tá, isso que tem de legal, porque as escolas tradicionais de Feng Shui, elas modificam, né, a posição das coisas. Tá tudo certo, tá? Não tem uma escola certa e uma errada. Todas as escolas funcionam. Basta aquilo ser uma verdade para você. A minha parte de decoradora me incomodava profundamente em ficar pintando as entradas de preto, de azul, de vermelho, pendurando coisas. Isso me incomodava. Eu pensava, bom, se não serve para mim, se eu não consigo aplicar na minha vida, eu não vou conseguir usar isso no projeto de um cliente. Isso não é uma verdade para mim. Então, estudando, eu tô há 20 anos, né, nesse meio, assim, de Feng Shui, fazendo e tal, conheci um professor que trabalhava, agregava os cristais e usava uma outra escola do Feng Shui, que não é tão divulgada, que é o Bazai, é uma escola baseada na bússola. Então, diferente do chapéu negro da escola tradicional do Feng Shui, que ela considera o norte, a entrada da casa, a gente vai achar de fato os pontos cardeais, onde é realmente o norte, onde é realmente as posições corretas, né? E trabalhar com foco por onde entra a energia da casa. Então, se a energia entra pelo sudeste, existe uma leitura fluida nessa casa. Se ela entra pelo norte, é outra, não é sempre a mesma coisa. Então, todas as casas no Chapéu Negro têm entrada para o norte. E nessa minha, não, é muito particular. Isso eu acho também uma questão legal, né? Porque é tudo muito para aquela família, aquela casa, que eu acredito nessa individualidade, né? Eu acho que não tem uma coisa padrão no mundo. As pessoas são únicas, as casas são únicas, as necessidades das pessoas, né? Então fica um projeto muito gostoso, muito forte, porque você alinha as energias que já existem nas direções e aí você ainda potencializa com os cristais. Então sempre tem energias negativas, energias positivas, e a gente vai neutralizar as negativas e ativar as positivas. Tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho do café com Feng Shui, é um papo que a gente vai ter hoje aqui sobre isso. Vocês podem ir me interrompendo, tá? E fazendo as perguntas, adoro, acho que tem que ter, né? Ainda mais nesse nosso meio, tá bom? Então fiquem à vontade para me interromper. E o Feng Shui, a função dele é deixar a casa em harmonia, né? Eu gosto de usar um exemplo muito simples, que o Feng Shui é como uma agulha de acupuntura. Olá, sejam bem-vindas! Tudo bem? Fiquem aqui, ó.
vou Chegaram na hora certa. E aí, bonitona? Tudo bom você? Não se preocupa. Minha mãe. É de casa. É de casa. Literalmente. Ela é. Gente, aí na cadeira de vocês tem um cristal, tá? É um presente. Esqueci de falar, é o cristal do ano, tá? Os cristais do ano. Pra dar sorte pra vocês, acompanhar aí, alinhar. Depois vocês leem, tem um descritivo aí. 2020? É? Tá? Bom, então a gente acabou de começar. Vamos fazer um papinho, que vocês tiverem de dúvida vão interrompendo, vão perguntando, tá? Então o Feng Shui eu costumo resumir que é, assim, é uma maneira, um meio, né, que a gente deixa a casa, um dos meios que a gente tem, que deixa a casa em harmonia, tá? Eu sou suspeita, eu acho, assim, mais eficaz, porque ele mexe com as áreas principais da nossa vida, que a gente vai ver mais pra frente, tá? E o Feng Shui especificamente que eu faço é com cristais, então a gente não muda o layout, que é muito legal, né? Então a nossa casa são vários pedacinhos de nós mesmos, né? Quando a gente consegue observar isso para prestar atenção no projeto, a gente consegue ser mais assertivo, né? Porque eu sempre costumo dizer que a gente tem que ficar feliz com o projeto, tem, mas quem tem que de fato amar é o cliente, né? Porque a gente trabalha para o cliente, né? Os sonhos deles, expectativas na casa, né? Às vezes eu vejo alguns profissionais brigando, né? A gente repara, ai, não, impondo as coisas, eu falo, nossa, eu tenho uma linha completamente oposta. Eu me entrego para entender o que ele quer, sem julgamentos de muita coisa, sabe? Porque senão você sai da expectativa da pessoa, né? E o Feng Shui, ele vem trazer o alinhamento. Se a gente presta atenção, quando a gente entra na casa de um cliente, tá tudo ali, né? Você repara se a pessoa é deprimida, se a pessoa tá feliz, se a pessoa é acumulador, tá tudo na casa da gente, né? Então a nossa casa é uma célula viva, né? E aí a gente vai falar um pouquinho agora de energia, né? Porque a energia é uma coisa muito difícil de mensurar quando você fala de energia. Mas energia, a gente, né, não vê como é que é energia, o que é de fato energia. Então a energia, nós somos, né, 80% praticamente água. E a gente tem um estudioso, Masaru Emoto, um cientista, que ele conseguiu comprovar o quanto tudo nos afeta, o quanto a energia está presente em qualquer lugar que a gente vá. Ele pegou um grupo de pessoas, levou para a beira de um rio e pediu para essas pessoas falarem preces, palavras bonitas, colocou música clássica e nesse momento ele pegava a gota da água e congelava. E eram esses tipos de formações que a gente via, parecendo uma joia, um diamante, né? Uma coisa muito bonita. E da mesma maneira ele pedia para essas pessoas falarem palavras horríveis, xingar, né? Ter um sentimento de ódio. E aí ele colhia essa partícula da água, né? A gota, congelava e a gente observa como que fica disforme, né? Como é feio esse desenho comparado ao outro. Então isso ele conseguiu, com esse estudo, ele conseguiu comprovar o quanto tudo nos afeta. Porque se a gente está num ambiente tóxico, num ambiente ruim, alguém xingando, alguém falando coisas feias, a gente vai se sentir mal, a gente vai absorver isso. Tá? Então é inevitável a gente absorver tudo que está ao nosso redor. As sensações que a gente tem numa casa gostosa, acolhedora, energizada, né? Então de fato existe, né, a energia. Então, isso é o que a gente chama, né, de conclusão mesmo estudada com dados científicos, né, que energia existe, tá? Então, a gente vai entrar agora no que é realmente o Feng Shui. O Feng Shui vem da China, né, uma ciência de mais ou menos 6.000 anos. E ele, traduzindo literal, ele é vento e água, tá? O vento que movimenta e a água que nutre. Então essa é a tradução literal do Feng Shui. O Feng Shui tem uma influência direta na nossa vida, né? Ele separa a nossa vida em 9 setores, tá? Que a gente vai ver observando agora a planta da casa. Então aqui também tem os elementos que são usados no Feng Shui, tá? A gente se baseia em 5 elementos: o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira, que eles são complementares entre si.
E se existe uma determinada energia a mais numa casa, que a gente aprende a analisar isso, né, no Feng Shui, a gente também pode diminuir fazendo um círculo ao contrário, anti-horário, né, dos elementos. Mas basicamente são esses elementos. E a escola que eu uso é o Basai, que a gente usa a bússola. Então eu vou observar no local por onde entra essa energia, né, como a gente falou, e dado o grau, se é sudeste, leste, enfim, aí a gente faz a análise da casa, tá? Então a gente mexe com essas forças que já tem, né, impregnadas nas direções e complementa com os cristais, tá? E o chapéu negro, ele é uma escola tradicional, que ele também tem os cristais, então na verdade eu misturo as duas, mas a base é o Basai, tá? Então a gente junta, né, pra cura das energias negativas e ativar as positivas, somente com os cristais. Então, essa parte do chapéu negro de mudar tudo, eu não uso, tá? Então, o layout fica exatamente o mesmo. A gente vai andar depois aqui, nós vamos lá no quarto da Andresa, que é o segundo quarto quando a gente entra, o segundo quarto à esquerda. E lá foi feito Feng Shui, vocês vão observar. Tem uma foto do layout, não foi mudado nada. E tá todo energizado, todo colocado cristais, tá? E essa coisa de prestar atenção na energia dos locais, ela é muito antiga, tá? E foi se perdendo com o tempo. Na antiguidade, a gente tinha os geomantes, que eles eram médicos e arquitetos. Então, eles escolhiam, eles estudavam o lugar da construção. Hoje a gente tem a geobiologia que estuda isso, né? Então, eles sabiam que existia uma importância da casa estar num ponto positivo, num ponto adequado, para que todo mundo tivesse saúde, né? Ficasse bem. E o povo Tuareg é um povo nômade, que eles também se preocupam onde eles vão montar o acampamento. Então eles estão no deserto, aí eles fazem um cercado no próximo lugar que eles vão morar, eles escolhem antes de sair, cercam os animais ali, as cabras, e vão observar durante um ano se os animais ficaram saudáveis ou ficaram doentes. Se os animais ficaram saudáveis, eles sabem que o próximo acampamento pode ser montado nesse lugar. Então eles sabem a importância de um lugar energizado, um lugar que tenha uma frequência boa para se morar. Porque a nossa casa, ou ela deixa a gente saudável, ou ela deixa a gente doente, tá? Isso é um fato, tá? Então, tem os fatores de felicidade. Teve uma pesquisa na revista Casa e Jardim, que 63% das pessoas falaram: minha casa é meu porto seguro. Nela me sinto abraçado e reconfortado. Então a gente sabe, né, hoje também com os projetos, a gente tem uma tendência a fazer mais uma cozinha gourmet, né, a varanda, juntar com a sala e todo mundo querendo receber. Então você está voltando também esse olhar para casa, né? E num país, muito curioso, num país como o Brasil, né, que a gente tem tantas belezas naturais, tanto lugar para passear, só 5% dos entrevistados disseram que gostam de sair de casa de final de semana. E 49% preferem ficar em casa. Então a gente está tendo uma transformação, né, nos projetos, nas atitudes, no pensamento das pessoas. E é a hora da gente incluir nos projetos o Feng Shui, para que a casa fique harmoniosa, né, e saudável. Morar bem é o seu maior e melhor investimento. Essa frase é muito sucinta e muito certa, né? Muito verdadeira pra gente que trabalha com isso, né? Então, a arte de se sentir feliz na própria casa usando ferramenta ou Feng Shui. Ele é uma das ferramentas, né? Então, tem outras coisas, tem a radiestesia também que pode ser usada. Eu aplico as duas coisas na minha consultoria, né? O Feng Shui é a porta principal, mas eu também faço uma análise de radiestesia. Então, como é que funciona, né? Eu pego a planta, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui nessa planta, especificamente esse escritório, a entrada de energia era nessa porta aqui da varanda. Então, daqui eu vou setorizar e achei que aqui era sudeste. Então, aqui eu vou achar o norte, que é desse lado. A entrada desse escritório é aqui. Então, não é exatamente na porta de entrada, tá? Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças,
é muito simples. Aqui a gente tem um esgoto energético que ele vem do Nordeste para o Sudoeste. Isso é fato, ele passa no planeta, esse esgoto energético. E se a gente não fizer o estudo do Basai, que é essa escola que eu uso para fazer o Feng Shui, a gente não acha esse esgoto energético. Então ele fica meio que incompleto. E quem dorme ou fica aqui nesse esgoto energético tem problema de concentração. Se você dormir, você não dorme bem, você tem um sono perturbador, sabe? Nesse escritório especificamente, a estagiária que senta aqui, esse foco, exatamente, as meninas que sentam ali, elas não param no escritório, não paravam no escritório. Sempre nesse ponto. Então a gente vê um desgaste energético, né? Uma coisa de a pessoa não poder produzir o que ela está proposta, né? Porque atrapalha, tá? A geobiologia não encontra esse esgoto energético. Não, esse é só com Feng Shui, tá? É um determinado grau, é 30 graus no Nordeste, ele desce para o Sudoeste. E aí você acha pela bússola? Com a bússola, só com a bússola, porque se a gente não usar a bússola, a gente não sabe onde que ele está passando no local. Entendeu? Essa é a importância de usar realmente os pontos cardeais verdadeiros, não simplesmente representar, tá? Oi. Não, imagina, pode falar. Todo local tem esse esgoto energético? Todo local. Se for uma sala, a gente vai fazer só na sala, então a gente tem que achar por onde passa, para que alguém sente ali, não fique passando mal, não se sinta bem, enfim, né? Isso tudo baseado no norte magnético. É. No norte na Isso. Porque você vê aquela entrada de energia por ali, como é que você sabe? Então, porque aqui a gente tem que ver o horizonte, né? Então, no caso, eu vou observar ali qual é o horizonte. Então, vamos supor que desse lado tivesse janelas. Onde você consegue Isso, mais ver livre. o horizonte, Isso, exatamente, lá é mais a livre. entrada de energia. Isso, não é a porta de entrada, né? Como a gente está em São Paulo, então às vezes você... é sempre o que você consegue ter uma visão mais ampla, É, sempre a mais entrada de livre, energia. sim. Como a gente está numa Energia cidade... boa. Como a gente está numa cidade grande, e às vezes a gente tem os prédios em volta prédios, né? Então a gente considera uma avenida, algum ponto de referência mais forte. Porque nem sempre a gente tem horizonte, né? Nosso horizonte é livre, aliás, né? Horizonte temos, mas não livre, né? Às vezes tem uma selva de pedras, né? Então é essa dedução, essa a diferença, tá? E aí aqui a gente vê já o projeto alinhado com as energias que tem em cada setor, certo? E nessas plantas recortadas, a gente consegue fazer uma leitura dos problemas que a pessoa tem na vida dela. É uma coisa muito legal, porque dificilmente a gente tem uma plantinha, né? Ou quadrada ou retangular, né? A gente pega apartamentos com milhares de recortes, né? Então aqui, por exemplo, nesse apartamento, a parte do sucesso e da fama dessa cliente estava muito comprometido. Porque ela tem um corte aqui, tá vendo? O ideal, quando a gente começa a estudar a planta, né, o Feng Shui para aplicar, a gente faz um retângulo ou um quadrado em volta para achar os 4 cantos. Então isso determina o formato ideal, digamos assim, de uma construção. Só que não temos, né? Então a gente começa a observar onde tem os cortes, são onde as pessoas têm maior problema, tá? Às vezes ela não consegue casar, não consegue ter um namorado, consegue engatilhar a vida amorosa e tá pegando um banheiro, um recorte enorme na casa, tem total relação com a vida dela. É uma coisa impressionante. Quando eu acabo de fazer essa análise, eu faço um vídeo e aí eu mando pra pessoa analisando, né, todos os problemas. Mas é assim, como você adivinhou? Você é vidente ou não? Não sou vidente, tá? Na planta da sua casa. Impressionante como bate. Mas, tá? por exemplo, se tiver um problema desses, tem um banheiro onde não deveria ter. Então, o Feng Shui que eu faço é a colocação de Você cristais. neutraliza. Eu neutralizo, então tá tudo certo, não tem problema mais. A partir dali, né? Entendeu? E aí a gente vai falar um pouquinho, agora eu vou contar pra vocês um pouquinho dos casos, né? Os cases que acontecem. Eu tinha uma cliente que ela tinha uma filha que queria entrar na USP, queria fazer medicina, e estava 5 anos tentando entrar e não conseguia, né? Curso bem disputado e tal. E aí eu falei pra ela, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o Feng Shui no quarto dela. A gente faz na casa e vou fazer separadamente pra gente deixar forte a parte de estudos, né? Achar exatamente onde que tá. Aí achamos, aí eu falei pra ela, olha, sempre que você for estudar, falei pra mim, então você dá preferência pra ficar exatamente nesse lugar, foca aqui,
mental vai ficar forte para você receber as informações, para você estudar, enfim. Bom, naquele ano a gente fez mais ou menos em outubro, tá? E ela entrou na faculdade. Então a gente consegue observar que dá resultado, né? Que muda energeticamente a casa. E também no quarto dela passava esse esgoto energético. Então ela tinha mais um prejudicial, né? Que deixava ela sem poder se concentrar melhor. Então a gente consertou, a gente alinhou a vida da pessoa, né? E também a gente também faz no Feng Shui a parte do amor, a linha do amor. Então a gente faz um cálculo com a data de nascimento da pessoa, ela querendo arrumar um amor. Aí a gente descobre onde que passa isso na casa e dá pra ativar e realmente aparece. Tem que ser solteira, né? Tá. E aí tem vários casos de pessoas que a gente vai chegar na casa. Esses dias eu fui em uma de um dos senhores de idade, a senhorinha dormia de um lado da casa e o senhor de outra, né? E ele tava super doente, cheio de problemas, depressivo, enfim. E ela bem, né? Tinha as coisinhas dela da idade, mas estava animada e tal. E nessa análise do Feng Shui com a radiestesia, a gente descobriu que essa linha, esse esgoto energético, dividia a casa no meio e exatamente por coincidência, do lado que ele estava, a gente tinha uma energia magnética que prejudicava ele para dormir. Então ele não conseguia dormir direito e essa energia da radiestesia, né, que a gente detecta com a radiestesia, ela é magnética. Então a pessoa vai dormir e fica aquele magnetismo, né? Recebendo isso no corpo, isso vai desregular a nossa saúde, né? O nosso mental, e a gente começa a ficar doente. Então bate, sabe? Todos os dias a gente comprova, analisando os espaços, o quanto é importante essa análise, sabe? Essa coisa de cura que dá pra fazer na casa. Porque é uma outra vida, antes e depois. Por mais que a pessoa esteja fazendo um tratamento, com medicamento, e mesmo com terapias alternativas, se ela chega na casa dela e a casa dela suga, pronto, já não está fazendo o mesmo efeito. E o quarto na casa é o lugar mais importante de fazer uma observação, porque no quarto é onde a gente vai descansar, né? A gente vai se recuperar, vai se recarregar para o dia seguinte. E se você não tem um sono restabelecedor, você não vai ir. Então você começa ficando cansado, o dia todo sonolento, aí depois você começa a ficar triste, aí você não sabe o que é, aí fica desanimado, aí daqui a pouco você está com uma depressão, e aí depois da depressão começam a aparecer todas as doenças físicas, né, que chegam, porque tem todo um fator emocional, né, as nossas doenças. Então a importância da gente ter um quarto, de observar o quarto na casa. Eu chego e é o primeiro lugar que eu vou observar. Como é que você está dormindo? Vamos lá para fazer essa observação. A gente vai descer depois lá no quarto da Andresa, que eu fiz o Feng Shui lá, e vocês vão ver que ela não tem nenhuma falha energética. Também fiz a... Vixe. Será que é o dela lá? E então a gente vai ver a importância, né, as sensações de um quarto que não está, um local que não está energizado e a diferença que a gente sente, né? E o cliente é a primeira pessoa que vai te responder isso, né? E normalmente também quando me chamam, as pessoas reclamam: ai, desde que eu mudei para essa casa, eu não tô dormindo bem. Aí é batata, já sei que no quarto tem problema. E aí vou verificar e realmente tem problema. E aí você consegue, clientes pedem pra mim sempre fazer na empresa, né? É direto, eu preciso fazer na empresa, é legal. Tem um alinhamento, inclusive de funcionários, quando eu faço nas empresas e não tem algum funcionário que não tá vestindo assim, tá muito, né, inteiro, não tá vestindo a camisa, ele sai. Há um corte, ele não precisa mandar embora. Mas fundamental é alinhar a casa. Porque na casa... de lugar, por exemplo. Como assim? Trocar esse funcionário que não está rendendo de lugar numa empresa, por exemplo. Então, não é Você esse falou, não render... precisa mandar embora. Isso, não é esse render que eu tô falando de render fisicamente. Você talvez não saiba que ele não tá o feliz. funcionário não tanto feliz, não vendendo fisicamente. Então, mas às vezes você não percebeu. No trabalho. Então, mas às vezes a pessoa não percebeu, não detectou.
sabe? E ele faz um alinhamento tão forte que a pessoa pede demissão, não vem mais, enfim. Todos os lugares, todas as empresas que eu faço, há um alinhamento, tá? Então é muito legal. E a gente vê essa importância. Então na casa, às vezes a pessoa não está dormindo bem em casa e é por isso que ela não está bem na empresa. Então a casa é principal. Não que não tenha problemas numa empresa, claro, óbvio. Mas fundamentalmente, primeiro a gente deve olhar para casa, tá? A importância E da nossa vocês casa. fazem na residência, Isso. mas você faz também em área comercial? Sim, também. Tipo num escritório Sim, assim? no escritório, numa loja, numa fábrica. Só preciso essa da planta mostrando. para analisar. É, preciso da planta, né, para analisar o local. Mas dá para fazer em qualquer lugar, até num lugar só. Eu quero fazer num quarto específico. Tá bom, dá para fazer. Às vezes, num prédio comercial, a pessoa trabalha numa sala, né? A empresa tem o andar todo, mas a sala dela é ali. Aí eu faço só na sala. A gente analisa o local que ela está trabalhando. E você entrega pronto, você leva os cristais. Sim, tudo. Faço análise. Já vou primeira vez, né? Vou anotando tudo. E a segunda vez que eu já volto, eu já entrego tudo, com os cristais que são precisos para estarem ali. Tá? Tem os que não podem faltar e tem os cristais que precisam estar. Então, essa parte da consultoria que também a gente ouve, né, a pessoa, né? O que está acontecendo? Tem pessoa que está passando um momento de caos na vida, né? E existem os cristais para organizar o caos. Esses que você deu pra gente, a gente deixa do lado da cama, Olha, o ideal é para você andar com ele. na bolsa. É. Porque aí eu vi que não dá pra pendurar em nada, é pôr na bolsa. Pode pôr na bolsa. Na Tá? carteira. Com você. Isso, quando estiver trabalhando, pode deixar perto, assim, na mesa. Tá? Os dois alinham a prosperidade. Eu já ganhei um e eu tô andando inteiro na bolsa. Agora Então. E melhorou a sua vida? Quando você sentir que tá um pouco Trouxe estressado, prosperidade. nesse momento você pega o cristal e recebe dele a energia dele, tá? Tem que saber lembrar que ele tá ali, ele tem uma função energética. Deixa eu ver qual que é que você ganhou. Nossa, eu Que cor que é? Você lembra? Ah, ametista eu amo. A ametista eu adoro. Ametista, Ó, tô com uma na... Pra mim é o cristal mais forte, mais eu poderoso também. que tem. Toda vez Eu que eu tô amo com a ametista. ametista, Pois é eu incrível. tenho um anel e o brinco é quando eu... Não, é o E ele, cristal tudo que é maravilhoso. ruim, ele puxa, Sim, ele tira de você. ele transmuta, né? É. Eu acho essa coisa da ametista incrível. Ela transmuta, ela modifica, né? Eu tenho uma ametista grande na entrada da minha casa embaixo. Isso É bom. ótimo, é ótimo. Mas eu nunca disse que tem que pegar a luva pra pôr ela pra tomar sol, né? Mas eu Não, nunca não fiz. precisa pegar a luva. O ideal é que você faça uma limpeza, né? A primeira limpeza nela. Se você ganhou e nunca fez uma Não, eu limpeza comprei. energética. Ah, então, tem que fazer uma limpeza energética pra tirar, né, a energia de quem pegou, tocou ali naquela drusa. E que eu... Como que é essa limpeza? Então, essa limpeza você pode usar 7 pitadas de sal na água, pode ser sal grosso, se não tiver, pode ser o sal normal também. Aí você molha ela lá, né? Você põe numa bacia, molha, lava ela bem direitinho, bem caprichado. Nesse momento você se conecta, faz uma oração, um ritual, né? Aí você depois lava na água corrente, tira bem esse sal. E aí você pode pôr no tempo. Pode ser numa varanda, quem mora em casa, e deixa lá pelo menos 24 horas. Se chover, não tem problema, tá deixando o tempo. Aí pronto, ela tá zerada e aí ela vai ancorar uma energia pra sua casa. Ô, Cris, Mas- essa daí é a mesma que você deixou ali embaixo. É, né? ela Você lá. entrar, você É, viu? igual que tem casa Olá, embaixo. né? Tem boa casa. tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Olha, Ó, senta você aqui, eu vou pra lá. Ah, imagina. Imagina, Essa como eu limpeza tiro tem que foto fazer de outro tempo. coisa. Não, essa limpeza é a primeira, é uma limpeza definitiva, assim, não precisa ficar refazendo essa limpeza. Porque ela vai ficar com você, ela vai ficar na sua casa, ela vai ancorar a energia dali. Aí chega uma visita, alguém, você achou, né, a pessoa pegou e tal, aí depois você só pode passar na água e pronto, suficiente. Não precisa fazer de novo esse ritual. Pode ser no quarto. A ametista? Pode ser no quarto. Tá? Tem uns cristais, a ametista sim, mas tem cristais que não são legais ser no quarto. Tipo a turmalina negra, né? Meu filho tem Forte. uma caixa de coleção de Eu achei que só o fato de ter o cristal era legal. Por exemplo, um monte de cristal. Então, é legal, cada um tem uma função. Ah, Mas, sim. por exemplo, pra você pôr no quarto, o quarto é um lugar delicado, a gente vai descansar, né? Então tem que ficar um pouco preocupada com isso, porque os cristais pretos, eles têm uma energia mais densa, né? É.
sabe? Eles estão ligados com essas forças ocultas e tal. Então não é uma frequência para ter no quarto. Entendeu? É melhor você pôr em qualquer outro lugar da casa, mas no quarto não é legal. Tá? Eu gosto muito dessa frase, né? Tudo que é seu encontrará uma forma de chegar até você. Acho que tudo na vida é alinhamento, né? Não é por acaso que a gente tá hoje aqui todo mundo, né? Conseguimos chegar. É, isso aí. E aqui a gente vai ver, eu fui na Toscana, passei na casa da Frances, que é a escritora do filme Sobre o Sol da Toscana, né? Esse filme, eu vou passar um resuminho para vocês aqui. É maravilhoso porque ele sintetiza tudo que a gente falou até agora, tá? Ele mostra o alinhamento da vida dela, isso é um fato real, tá? Esse livro é baseado na vida dela. Então, a partir do momento que ela comprou a casa lá na Toscana e a casa estava uma bagunça, ela reformou e ela começou a arrumar e colocar os desejos dela na casa, a casa ficou pronta e tudo aquilo que ela queria começa a acontecer na vida dela. Então, o alinhamento da casa, ele está muito ligado com o alinhamento da nossa vida, tá? Então, a importância da gente cuidar da nossa casa, de dormir bem, ter um quarto saudável, energizado, faz toda a diferença, tá? Então, a gente pode passar. Será que dá pra desligar o Acho que ar? Tá barulhentinho, né? Deixa eu fazer isso. Ele vai estar no último. Tava aqui, né? Ela pegou. Ah, foi a casinha. Vou lá pegar. Será que ela levou pra baixo? Acho que ela levou. Olha, pra você, o cristal do ano, tá? Então a gente já vai desligar. Então, pra quem não assistiu, eu recomendo. Esse filme é lindo. O mais legal é que ele é baseado numa história real, né? Então isso faz toda a diferença. Não é qualquer filme, né? E aí entra a frase, né? Crer pra ver. A gente vai ver um momento nesse resuminho que ela fala com o corretor de imóveis, que era a única pessoa que ela conhecia ali perto, e ela fala, eu tenho tantos planos para essa casa, nada acontece, porque ela tá naquela fase da reforma, que a gente passa muito, né? Que ela não fica pronta, aquela bagunça, parece que não vai dar nada certo, e dá. E tem que ter paciência, tem que esperar. E ela fala, nossa, eu fiz tantos planos pra minha vida e nada acontece. Aí ele fala, calma, senhora, fizeram os trilhos do trem de Viena para Veneza 300 anos antes do trem passar. Então eles já sabiam que em algum momento o trem ia passar. Só que eles prepararam esse caminho para chegar. Então a vida da gente também é assim, né? Então a gente vai ver agora o resuminho. Como chama? Sobre o Sol da Toscana. Mal ele não é. Mas também não é bom. Olha, eu tenho que ir. Eu volto outra hora. Ah, você é tão chata. O quê? Você é uma chata. Olha pra você. Está triste. De novo. Você parece um imenso buraco negro. Ah, olha aqui, eu... Fefe sempre dizia, arrependimento é perda de tempo. É o passado destruindo você no presente. Eu acabei de chegar, eu acabei Como de é que vai ser feliz se vive deprimida? Olha, quando eu era criança, eu passava horas procurando joaninhas. Um dia, eu cansei e adormeci em cima da grama. Quando acordei, tinha um monte sobre mim. E daí? Daí, vá arrumar sua casa. E esqueça o resto. Eu disse, vai! Eu tô indo! Ai, meu Deus. Niente qui. Niente. Nada. Olhou debaixo da cama?
Debaixo do travesseiro. Eu tô brincando. Talvez tenha ido embora, sabe? As cobras são famosas por serem inquietas. O que estou fazendo aqui sozinha? Não acho isso estranho? Eu nessa casa enorme. Com licença. Desculpe. Está frio, Sra. Mace. Obrigada. Sabe o que é mais surpreendente no divórcio? O divórcio não mata como uma bala no coração ou um acidente de carro. Deveria. Ei, um minutinho. Isso devia matar na hora. Você não devia acordar dia após dia depois disso, tentando entender como você não percebeu. A ficha não caiu, entende? Eu devia ter visto. É claro, mas eu tinha medo de dizer a verdade. E o medo nos torna idiotas. Não é nada disso, Sra. Mace. L'amore é cieco. Ah, o amor é cego. Também temos esse provérbio. Todo mundo tem esse provérbio porque é a mais pura verdade. Eu não quero mais ser cega. Esta casa tem 3 quartos. E se nunca houver gente para dormir neles? E a cozinha? E se eu nunca tiver para quem cozinhar? Pois é, eu acordo no meio da noite pensando: sua idiota é a mulher mais burra do mundo. Comprou uma casa para uma vida que você nem tem. Por que comprou, então? Porque estou cansada de ter medo todo o tempo e porque tenho meus sonhos. Eu quero um casamento nesta casa. E quero uma família nesta casa. Senhora, entre a Itália e a Áustria, há uma parte dos Alpes chamada Semmelin. É uma região das montanhas muito íngreme e alta. Assentaram trilhos nessa parte dos Alpes para ligar Viena e Veneza. Será que a gente consegue voltar um pouquinho? Tá acabando a bateria da caixinha, será? Não, porque ela tá conectada. Ah, tá. Não. Será que... Construíram porque sabiam que um dia o trem chegaria. O que está pensando? O que eu estou pensando? Diga. Que realizou seu desejo. Meu desejo? No dia em que procurávamos a cobra, você disse que gostaria que houvesse um casamento aqui. E queria que uma família morasse aqui. Tem razão. Se realizou. Eu
consegui tudo o que eu queria. Scusa, io busco scrivere americani qui, tu sei? Está procurando a escritora americana que mora aqui? Já encontrou. Se me der licença, eu vou... Pronto. Estava no seu braço. Uma joaninha. Eu te conheço? Ainda não. Já escreveu a crítica de um dos meus livros. Eu gostei? Não muito. Não. Não tem problema. Foi, de longe, a melhor das piores críticas que eu já recebi. Tá brincando? Não estou. Ela me ajudou no meu livro seguinte. Enfim, eu estava viajando pela Toscana e alguém me disse que você morava aqui. Eu sou o Ed. Oi. 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 Eu sou Francis. Oi. Oi. Está havendo um casamento, não diga que é o seu casamento. Seria muita falta de sorte. Muita mesmo. Não é meu casamento. É da filha de um casal amigo meu. Eu só ofereci a casa, sabe? Meus parabéns. Você Estou também vestido não para a sabia, ocasião. não é mesmo? Dizem que assentaram os trilhos nos Alpes entre Viena e Veneza antes que houvesse um trem para fazer o trajeto. Mas mesmo assim construíram. Eles sabiam que um dia o trem chegaria. O menor desvio no meio do caminho e eu estaria em outro lugar. Eu seria diferente. Afinal, o que são quatro paredes? A casa é o seu morador. A casa protege o sonhador. Coisas inesperadamente boas podem acontecer, até no último momento. É uma surpresa e tanto. Esse filme, eles falam que é Cortona, né? Que a cidade é Cortona. É Cortona. Eu fui lá nessa casa, é linda. Eu fui em Cortona, agora eu virou não hotel, achei né? a casa. É difícil de achar, Você tem que ir subindo, né? Porque é nós subimos montanha. em tudo, vimos pois uma a fonte gente que a mulher toma banho. Então a gente perguntou pro guarda, nossa, quase ninguém sabia. Foi na sorte, a gente tinha desistido, aí a gente achou a casa, nem acreditei. Falei, nossa, ela meu mora Deus. Lá. Ela mora. Agora saiu na internet que virou um hotel nessa casa, né? Ah, virou?
Fora que Então, cortona é lindo. aqui lá é um escândalo, né? E aqui é o projeto da Andresa, tá? Que a gente vai descer lá para ver. Então vocês podem observar que aqui é todo o layout, o estudo, né, de como é que ia ficar. E ela reproduziu exatamente assim. E não tem nada, né? Você não vê nada fora do lugar. E tá tudo cheio de cristal. Lá foi feito Feng Shui. Tá? Então se vocês quiserem descer lá. E é isso, gente. Então, cuidem dos seus projetos com muito carinho. Olhem para essas casas, tendo a consciência que elas são vivas e que elas vão projetar a vida dos nossos clientes. E a nossa também, né? Que a gente cuidando da nossa casa, claro. Tá? Então, vamos descer lá para vocês verem? Obrigada. Não quer que continue gravando? A visita lá embaixo? Não, pode ir. Você acha? Será que tem bateria ainda? Tá quase acabando, né? Então, acho que não vai durar, pode deixar. Não, já termina então? Pode encerrar. Aqui, ó, deixa eu te mostrar.